Antes de começar, quero que você pare por um momento e se faça uma pergunta muito honesta. Quando você pensa no seu futuro, nos próximos 10, 15, 20 anos, o que você vê? Você se imagina cheio de energia, aproveitando cada momento com seus filhos, netos, amigos, viajando, dançando, praticando hobbies que ama? Ou, se for sincero, você sente um friozinho na barriga pensando em como seu corpo vai estar daqui a alguns anos? Ontem mesmo, atendi uma paciente de 73 anos que me disse algo que me marcou profundamente. Doutora, eu não quero apenas chegar aos 90 anos. Eu quero chegar aos 90, podendo ainda abraçar meus bisnetos com força. Subir escadas sem ficar ofegante e lembrar do nome de cada pessoa que amo. E sabe o que eu respondi para ela? Que isso não só é possível, como está ao alcance de qualquer pessoa que entenda como funciona o processo de envelhecimento em nível celular. Porque existe uma diferença abissal entre simplesmente durar mais tempo e verdadeiramente viver cada dia com vitalidade, energia e independência. E talvez menos, neste exato momento, seu corpo esteja enviando sinais silenciosos de que precisa de uma ajuda específica. Sinais que muitas vezes ignoramos ou normalizamos, pensando que são parte natural da idade. Mas e se eu te disser que existe uma forma cientificamente comprovada de dar ao seu corpo uma segunda chance, de reverter processos que você achava irreversíveis, de influenciar diretamente como suas células envelhecem? Fique comigo pelos próximos minutos, porque vou mostrar como um nutriente específico, que nosso corpo produz cada vez menos depois dos 50 anos, pode ser a diferença entre envelhecer se arrastando ou envelhecer florescendo. E no final, vou compartilhar uma ferramenta prática que pode transformar essa informação em resultados reais na sua vida. Olá, eu sou a doutora Raquel, e hoje vou compartilhar com vocês uma descoberta que pode literalmente adicionar anos de qualidade à sua vida. Vou começar com uma verdade que talvez ninguém tenha te contado de forma clara. O envelhecimento não acontece do dia para a noite quando você faz 60, 65 ou 70 anos. Na verdade, ele começa bem mais cedo do que imaginamos. Já aos 30 anos, nosso corpo começa a produzir menos de certas substâncias essenciais. Aos 40, essa produção diminui ainda mais. E aos 50, 60 anos. Bem, aí os efeitos começam a ficar mais visíveis. Deixe-me explicar o que realmente acontece dentro do seu corpo, de uma forma que qualquer pessoa pode entender. Imagine que suas células são como pequenas fábricas. Cada uma tem um trabalho específico. As células do coração bombeiam sangue. As células dos músculos nos dão força. As células do cérebro processam informações e memórias. Quando somos jovens, essas fábricas trabalham em ritmo acelerado, produzindo tudo o que precisamos com eficiência máxima. Mas com o passar dos anos, elas começam a ficar mais lentas, menos eficientes. E sabe qual é o maior problema? Elas começam a produzir menos energia e mais lixo celular, os famosos radicais livres. É como se suas fábricas celulares começassem a trabalhar com máquinas antigas, consumindo mais recursos e produzindo mais poluição interna. É por isso que, depois dos 60, você pode começar a perceber aquele cansaço que não existia antes, mesmo depois de uma boa noite de sono. Você acorda e já se sente como se tivesse corrido uma maratona. A força das suas pernas não é mais a mesma. Subir escadas que antes eram simples, agora deixam você ofegante. Sua memória não é mais tão afiada. Você esquece nomes, onde deixou as chaves, compromissos importantes. Seu sono não é mais reparador. Você dorme 8 horas, mas acorda se sentindo como se tivesse dormido. 4. Pequenas oscilações na pressão arterial que antes não existiam. Seu coração parece trabalhar com mais dificuldade. E aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas aceita isso como normal da idade e simplesmente se conforma. Reduzem suas atividades, diminuem suas expectativas, se adaptam a uma vida com menos energia e vitalidade. Mas eu estou aqui para te dizer que isso não precisa ser o seu destino. A ciência moderna nos mostra que existe uma diferença enorme entre envelhecimento cronológico
simplesmente somar anos e envelhecimento biológico menos como nossas células realmente se comportam ao longo desse tempo. E existe sim uma forma de influenciar positivamente esse processo biológico, uma forma de dar às suas células o suporte que elas precisam para continuar funcionando como fábricas eficientes, mesmo com o passar dos anos. Agora vou compartilhar com vocês os 3 erros mais comuns que aceleram drasticamente o envelhecimento celular. Erros que talvez você esteja cometendo neste exato momento, sem nem perceber. A maioria das pessoas acredita que, se não tem sintomas óbvios de deficiência, menos como anemia ou escorbuto, tá tudo bem nutricionalmente. Mas isso é um grande engano. Existem deficiências silenciosas que se acumulam ao longo dos anos. Você não sente de imediato, mas suas células estão operando abaixo do potencial máximo há décadas. Um exemplo clássico é a vitamina D. Você pode ter deficiência por anos sem sintomas evidentes, mas internamente seus ossos estão enfraquecendo, sua imunidade está comprometida, sua energia está reduzida. Com os aminoácidos essenciais, acontece a mesma coisa. Seu corpo precisa de 20 aminoácidos diferentes para funcionar perfeitamente. Se alguns estão em falta menos mesmo que você não sinta menos suas fábricas celulares começam a trabalhar em ritmo reduzido. Lembra que falei sobre o lixo celular? Esse lixo tem nome: radicais livres, e eles são literalmente tóxicos para suas células. Imagine que seus radicais livres são como fagulhas de fogo dentro do seu corpo. Uma fagulha aqui, outra ali, pode não fazer diferença. Mas quando você tem milhões de fagulhas acumuladas por anos, sua casa interna começa a pegar fogo. Esse incêndio celular tem nome: estresse oxidativo, e ele é uma das principais causas de envelhecimento acelerado, doenças cardiovasculares, perda de memória, fraqueza muscular. O que mais me preocupa é que muitas pessoas só se dão conta do estresse oxidativo quando os sintomas são graves. Um infarto, um AVC cerebral, uma doença degenerativa, mas ele vem se acumulando silenciosamente há anos. A boa notícia? Existem substâncias naturais que agem como bombeiros celulares, apagando esses incêndios internos antes que causem danos permanentes. Este é talvez o erro mais grave e o menos, conforme embelecemos nosso corpo simplesmente para de produzir certas substâncias essenciais nas quantidades adequadas. Não é preguiça, não é doença, menos é biologia. É como se suas fábricas internas começassem a operar com menos funcionários. A demanda continua a mesma, mas a produção diminui drasticamente. Um exemplo que todos conhecem é a melatonina. Depois dos 50 anos, produzimos muito menos melatonina natural. Resultado? Insônia, sono não reparador, maior suscetibilidade ao estresse. Outro exemplo é o colágeno. A partir dos 25 anos, perdemos cerca de 1% da produção de colágeno por ano. Aos 60 anos, estamos produzindo quase metade do colágeno que produzíamos aos 20. Mas existe uma substância que é ainda mais importante que melatonina e colágeno juntos e quase ninguém fala sobre ela: a taurina. A taurina é um aminoácido que nosso corpo produz naturalmente, mas sua produção despenca depois dos 50 anos. E diferente de outros nutrientes, é quase impossível obter quantidades adequadas apenas através da alimentação. O resultado? Suas células começam a funcionar como carros sem óleo lubrificante. Tecnicamente ainda funcionam, mas com muito mais esforço, muito menos eficiência e um desgaste acelera que encurta drasticamente sua vida útil. E é exatamente sobre essa substância esquecida que vamos falar agora. Vou contar uma história que mudou completamente minha visão sobre longevidade. Há alguns anos, pesquisadores japoneses ficaram intrigados com um fenômeno. Por que os habitantes de Okinawa vivem tanto e com tanta qualidade de vida? Não era apenas genética, porque japoneses de outras regiões não tinham a mesma longevidade. Quando analisaram o sangue dessas pessoas centenárias, descobriram algo surpreendente. Elas mantinham níveis de taurina no sangue similares aos de pessoas 30, 40 anos mais jovens. Não era coincidência, era causalidade. Deixe-me explicar o que a taurina realmente faz no seu corpo, de uma forma que você nunca vai esquecer.
Seu coração é um músculo que bate aproximadamente 100.000 vezes por dia, sem parar. Durante décadas, imagine qualquer máquina trabalhando com essa intensidade. Ela precisa de lubrificação constante, manutenção preventiva, proteção contra desgaste. A taurina é exatamente isso para seu coração. Um lubrificante celular que mantém as células cardíacas funcionando suavemente. Protege contra arrítmias, regula a pressão arterial e reduz drasticamente o risco de doenças cardiovasculares. Estudos mostram que pessoas com níveis adequados de taurina têm 40% menos chance de desenvolver problemas cardíacos graves. 40% é como usar cinto de segurança para seu coração. Sarcopenia menos a perda progressiva de massa muscular é uma das principais causas de dependência na terceira idade. É ela que faz com que pessoas antes independentes precisem de ajuda para subir escadas, carregar sacolas ou até mesmo se levantar de uma cadeira. A taurina atua diretamente nas fibras musculares, mantendo-as mais fortes, mais resistentes, mais funcionais. É como se ela fosse um personal trainer microscópico, mantendo seus músculos ativos e eficientes, mesmo com o passar dos anos. Talvez a descoberta mais impressionante seja o efeito da taurina no cérebro. Ela atravessa a barreira hematoencefálica, menos uma proteção natural que impede muitas substâncias de chegarem ao cérebro, e atua diretamente nos neurônios. O resultado? Melhor memória, maior clareza mental, proteção contra doenças neurodegenerativas, melhor qualidade do sono. Um estudo publicado no Journal of Biomedical Science acompanhou 2.000 pessoas acima de 65 por 5 anos. Aquelas que mantinham níveis adequados de taurina apresentaram 35% melhor testes de memória, 42% menos incidência de confusão mental, 28% melhor qualidade do sono, 31% maior disposição para atividades cotidianas. Lembra dos radicais livres que mencionei? Aquelas fagulhas que causam incêndios celulares? A taurina não é apenas um antioxidante comum. Ela é o que chamamos de antioxidante endógeno, ou seja, trabalha de dentro da célula para fora, neutralizando radicais livres antes mesmo que eles causem danos. É como ter um sistema de sprinklers dentro de cada célula do seu corpo, apagando incêndios microscópicos 24 horas por dia. Mas aqui está o problema crucial. Depois dos 50 anos, nosso corpo produz apenas 40% da taurina que produzia aos 20 anos. Aos 70 anos, essa produção cai para apenas 20%. É como se você tivesse um exército de bombeiros protegendo sua casa, mas a cada ano alguns soldados se aposentassem e não fossem substituídos. Eventualmente, você fica vulnerável a incêndios que antes seriam facilmente controlados. E diferente de outros aminoácidos, é praticamente impossível obter quantidades terapêuticas de taurina apenas através da alimentação. Mesmo uma dieta rica em peixe e carne fornece apenas 20-3% do que seria ideal para uma proteção otimizada. É por isso que a suplementação inteligente se torna não apenas recomendável, mas essencial para quem quer envelhecer com saúde e vitalidade. Agora você deve estar se perguntando: Doutora Raquel, isso tudo faz muito sentido, mas como posso colocar em prática? Como garantir que meu corpo tenha taurina suficiente para essa proteção toda? É uma pergunta excelente e vou te dar uma resposta muito honesta. Primeiro, vamos falar sobre o que não funciona. Você não consegue suprir essa necessidade apenas mudando a dieta. Mesmo consumindo peixes como salmão e sardinha diariamente, o que seria caro e impraticável, você obteria no máximo 200-300 mg de taurina por dia. Para efeitos terapêuticos reais, estudos mostram que precisamos de 1.000 a 2.000 miligramas diários. Ou seja, você teria que comer 3-4 quilos de peixe por dia, inviável, né? Segundo, nem todo suplemento de taurina é igual. Existem formas baratas, de baixa qualidade, que seu corpo mal consegue absorver. É como comprar um remédio falsificado. Você gasta dinheiro, mas não obtém resultados. Para a
Taurina realmente fazer diferença, ela precisa ser de alta pureza, na dosagem correta e formulada para máxima absorção. E foi exatamente pensando nessas necessidades específicas que conheci o trabalho da RPN com o Taurina Mais Vida. Não é apenas mais um suplemento no mercado, é uma fórmula desenvolvida com base nas pesquisas mais recentes sobre longevidade, especificamente para pessoas que querem envelhecer com saúde e vitalidade. O Taurina Vida oferece 1.500 mg de taurina pura por dose. Exatamente. A quantidade que os estudos mostram ser mais eficaz para a proteção cardiovascular, muscular e cerebral. Mas não para por aí. A fórmula foi enriquecida com cofatores que potencializam a absorção e a ação da taurina, garantindo que seu corpo realmente utilize o que você está consumindo, com uso regular e correto, baseado na minha experiência clínica e nos relatos dos meus pacientes. Você pode começar a perceber, nas primeiras semanas, melhor qualidade do sono, menos dificuldade para adormecer, acordar mais descansado. No primeiro mês, maior disposição para atividades cotidianas, menos cansaço após esforços que antes te deixavam exausto. A partir do segundo mês, melhora na força muscular, maior resistência física, memória mais afiada. A partir do terceiro mês, pressão arterial mais estável, maior sensação de bem-estar geral, energia mais consistente ao longo do dia. Importante: não estou falando de milagres ou transformações da noite para o dia. Estou falando de ciência aplicada ao cuidado com sua saúde. São melhorias graduais, mas consistentes, que se acumulam ao longo do tempo e fazem uma diferença significativa na sua qualidade de vida. Pense assim: se você pudesse dar ao seu corpo exatamente aquilo que ele precisa para funcionar no seu potencial máximo, por que não faria isso? Se existisse uma forma natural, segura e cientificamente comprovada de proteger seu coração, seus músculos, seu cérebro e suas células contra o desgaste do tempo, por que não aproveitaria essa oportunidade? Oportunidade? Antes de te contar como você pode ter acesso ao Taurina Vida, preciso fazer algumas considerações importantes como médica responsável. Primeiro, o Taurina Vida é um suplemento natural, baseado em um aminoácido que nosso próprio corpo produz. É seguro para a grande maioria das pessoas e para uso a longo prazo. No entanto, como qualquer intervenção em saúde, é sempre recomendável conversar com seu médico antes de iniciar, especialmente se você já faz uso de medicamentos para pressão arterial, tem alguma condição cardíaca conhecida, está em tratamento para diabetes, tem alguma condição renal. Nosso objetivo é sempre somar ao seu cuidado médico, nunca substituir. Segundo, este não é um produto que você encontra em qualquer farmácia. A RPN desenvolveu uma fórmula específica, com um controle rigoroso de qualidade, e disponibiliza apenas através de canais selecionados. Se você chegou até aqui, percebo que é uma pessoa que realmente se preocupa com sua saúde e qualidade de vida. E isso me deixa muito feliz, porque significa que você entende que longevidade saudável não é sorte. É resultado de escolhas conscientes que fazemos todos os dias. Se você sente que seu corpo precisa desse suporte, se reconhece alguns dos sinais que mencionei ao longo do vídeo, ou se simplesmente quer investir na prevenção para os próximos 20, 30 anos da sua vida, deixei o link do Taurina Vida na descrição deste vídeo. É um investimento na sua saúde, na sua independência, na sua capacidade de aproveitar cada momento ao lado de quem você ama. Antes de me despedir, quero compartilhar uma reflexão que mudou a forma como vejo o envelhecimento. Há alguns meses, atendi um senhor de 84 anos que havia começado a suplementar taurina há 2 anos. Ele chegou no consultório caminhando firme, subiu as escadas sem dificuldade. Tinha a mente lúcida e os olhos brilhando de vitalidade. Durante a consulta, ele me disse algo que nunca vou esquecer. Doutora, eu não me sinto como um homem de 84 anos. Me sinto como um homem de 60 anos, com 24 anos de experiência extra. Essa é a diferença entre envelhecer se entregando às limitações e envelhecer com estratégia, conhecimento e as ferramentas certas. Cada dia que passa é uma nova oportunidade de cuidar melhor
de nós mesmos. Não importa se você tem 55, 65, 75 ou 85 anos, seu corpo ainda tem uma capacidade incrível de se regenerar, se fortalecer e funcionar melhor quando recebe o suporte adequado. Você merece viver cada dia Ter com força para energia. suas atividades, Merece clareza mental para suas decisões, disposição para seus sonhos. Merece acordar bem disposto. Merece um coração forte. Merece músculos que te sustentem com segurança. Você merece envelhecer não apenas somando anos, mas multiplicando possibilidades. Se este vídeo foi útil para você, demonstre isso deixando seu like. Isso me ajuda enormemente a continuar produzindo conteúdos de qualidade sobre saúde integrativa. E me conta aqui nos comentários qual sintoma do envelhecimento mais te preocupa atualmente? Ou melhor ainda, como você imagina sua vida daqui 10 anos, com toda a vitalidade que merece? Vou ler todos os comentários e responder sempre que possível, porque sua jornada de saúde me importa genuinamente. Um abraço carinhoso de quem torce muito pelo seu bem-estar. Cuide-se com o carinho que você merece. E nos vemos no próximo vídeo. Até breve!